Nós saudamos aos nossos irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Nós vamos, nesta hora, fechar os nossos olhos e vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus, iniciando assim o nosso culto. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo poder do sangue do Teu Filho Jesus e suplicamos o perdão de cada pecado, a bênção, Senhor, da comunhão renovada em nossa vida, para participarmos daquilo que o Senhor preparou para o nosso coração, para a nossa alma. Assim oramos, pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar um louvor, glorificando assim o nome do Senhor. Nós vamos ler um texto, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares, no capítulo 2, no verso 10, que diz o seguinte: Cantares 2, capítulo 2, verso 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Meus irmãos, a palavra do Senhor, especialmente nesses últimos dias que temos estudado esse livro,
E o Senhor, nos últimos dias, tem descortinado segredos desta palavra e deste livro. O texto que lemos, ele fala de uma experiência, ele fala de uma certeza, de um testemunho da igreja fiel. O livro de Cantares, ele é histórico, porque ele fala a respeito do período do reino de Salomão, o rei Salomão que sucedeu a Davi. Ele também é poético, porque fala de um amor. Esse livro traz um amor em forma de poesia. Mas o que nos interessa é entendermos que também ele é profético. Para nós, a beleza deste livro é a parte profética que fala ao nosso coração. E o texto aqui está falando exatamente de um testemunho da igreja fiel. Não é de uma igreja que está ainda por descobrir, não é uma igreja que está vivendo na razão, não é uma igreja que está vivendo naquilo que é a religiosidade, mas é uma igreja que está vivendo o profético em sua vida. E o texto é o testemunho desta noiva, porque a igreja fiel é a noiva e Jesus é o noivo. E esta igreja está falando de uma experiência, de uma descoberta. Ela está anunciando ao mundo, ela está proclamando uma descoberta que ela vive não por ouvir dizer, não porque lhe contaram, mas uma experiência que ela vive de uma salvação. É uma entrega pessoal que cada um de nós um dia fizemos. E a palavra, ela nos diz que esse Senhor, Ele fala. Nós estamos vivendo uma experiência nesta hora diferente, porque descobrimos que há um Senhor que está falando conosco. Ele não está falando de coisas desta vida, Ele não está falando das coisas da obra criadora, mas Ele tem nos falado das coisas celestiais, de uma obra redentora. A vida da igreja, ela vive em função de um chamado para uma obra redentora. E a igreja está dizendo como se dá esse relacionamento. O meu amado, o amado de minha alma, o amado que eu escolhi para ser o Senhor da minha vida, o noivo que a igreja serve, que vive uma experiência com Ele. A noiva está dando um testemunho. Olha, o meu amado fala. Ele não está morto, ele não está sepultado, ele não está pendurado mais numa cruz, mas ele vive porque ele ressuscitou o terceiro dia. E porque ele vive, ele fala com a igreja. Ele fala de tantas formas, de tantas maneiras, mas especialmente nos últimos dias, o Senhor tem nos falado pela sua palavra revelada. O Evangelho eterno tem chegado aos nossos corações. Os dons espirituais é algo presente na vida da igreja fiel. Esta igreja da última hora, a igreja está se preparando para o arrebatamento. E a igreja está dizendo que este noivo, este Senhor da sua vida, este amado de sua alma, Ele está falando todos os dias conosco. E o interesse da alma é ouvir a voz do Senhor, porque essa voz nos trouxe de tantos lugares diferentes. Nos trouxe em momentos também diferentes. Mas o corpo, a igreja fiel, ela ouve a voz do Senhor. E só essa voz inconfundível, indescritível, ela alimenta a nossa alma, alimenta a vida e o corpo que é a igreja fiel do Senhor Jesus. Então a igreja agora está dizendo ao mundo, está testemunhando ao mundo que o amado de sua alma fala todos os dias. E a nossa ida à presença do Senhor todos os dias, a nossa entrega, o nosso relacionamento, as nossas experiências, não é com o homem, não são com líderes, mas a nossa experiência é com o amado de nossa alma. Ele está falando conosco. Todas as vezes que vamos a Ele, todas as vezes que nos colocamos diante dEle, Ele fala conosco, fala das coisas celestiais. Ele fala das moradas que Ele foi preparar para a sua igreja. Ele fala do momento profético que vivemos. Ele fala do instante que a igreja está se preparando, está preparada para herdar uma eternidade. E a palavra diz, Ele fala e me diz, porque o Senhor, o amado de nossa alma, Ele tem uma mensagem para a igreja. A mensagem é profética, a mensagem não é para esta vida. O Senhor não está falando de coisas que muitas vezes nos afligem, que muitas vezes entristece o homem, muitas vezes o homem está à procura de tantas soluções para aquilo que está relacionado à obra criadora, mas o Senhor está nos falando de uma obra redentora. O assunto do amado,
O assunto que o seu Espírito está tratando conosco nessa última hora é o assunto que a palavra está nos dizendo nesta hora. O livro de Cantares está falando exatamente sobre isso. O meu amado fala e me diz, levanta-te. O Senhor está levantando um povo nesta hora. O Senhor está nos tirando do comodismo, de uma forma equivocada de buscar a Ele. O Senhor está nos fazendo viver agora uma experiência de andar no caminho. Não estamos mais paralisados, não estamos mais estáticos, não estamos mais acomodados, mas o Espírito Santo nos chamou para viver algo novo na sua presença. O amado é aquele que nos conduz, porque Ele é caminho, porque Ele é verdade, porque Ele é vida. E o amado nos fala só uma mensagem, levanta-te. O Senhor nos tirou, meus amados, um dia de onde nós estávamos. O Senhor nos levantou e só o seu braço, só o poder da sua voz, inconfundível, que podia fazer isso conosco. A voz do homem não nos alcançaria, o braço do homem não nos alcançaria, mas a voz do Senhor, ela nos alcançou. E a voz dele nos trouxe uma mensagem, levanta-te. E nós nos levantamos de onde nós estávamos, de uma vida sem esperança, de uma vida sem esperança para uma eternidade, uma vida que se findaria apenas aqui relacionada à obra criadora. Mas o Senhor, Ele nos revelou pelo seu Espírito agora o segredo que está além desta vida. O Senhor nos chamou para levantarmos daquilo que nos acomodava e agora nós estamos no caminho. Jesus é o caminho que nos leva para uma vida eterna. Levanta-te, Ele vai adiante, amiga minha, porque a igreja de Jesus, a igreja fiel, ela não está alheia, ela está junto ao seu Senhor. Ela participa dos segredos celestiais, ela vive os segredos desta última hora. O relógio profético está sendo vivido por esta igreja. E o Senhor, Ele compartilha, né, aquilo que o mundo está alheio, aquilo que o mundo em trevas não consegue enxergar, aquilo que o mundo não está vivendo. Mas o Senhor agora Ele tem um amor especial para a sua igreja. Aqueles que um dia saíram de onde estavam, acomodados, e fizeram uma escolha e serviram ao Senhor, em fazer parte de uma igreja fiel, de uma igreja que está aos pés dEle, ela agora se tornou amiga desse Senhor, amiga minha. A igreja, ao mesmo tempo que ela é noiva de Cristo, ao mesmo tempo ela é amiga porque ela faz parte, ela conhece os segredos do Senhor, os segredos proféticos, os segredos para a hora que vivemos. A igreja não está dispersa, ela não está alheia, ela não está enganada, mas ela está vivendo agora como amiga do Senhor. Ela está aos pés de Jesus, né, ouvindo a sua voz, e a sua voz está anunciando exatamente os segredos que o mundo não conhece, mas que pelo Espírito o Senhor está declarando à sua igreja fiel. E o texto continua, amiga minha, formosa minha, porque a igreja do Senhor, ela é formosa porque ela se entregou aos cuidados do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando, né, o caráter espiritual de uma igreja. Essa igreja é corpo, e quando o Senhor olha da eternidade, Ele vê uma igreja formosa aos seus olhos, porque não é a razão, não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, mas o Senhor nos chamou um dia para vivermos em obediência e fé. Isso nos conduz, e quando o Senhor olha essa igreja, porque Ele mesmo está adornando esta igreja, porque Ele mesmo está adornando a sua noiva, a sua fiel, amada, Ele está adornando, e quando Ele olha, Ele vê exatamente, Ele contempla, a igreja está dizendo, formosa minha, porque ela tem as características, ela tem a forma, no olhar do Senhor, ela é formosa, porque ela tem a forma que o Senhor está dando a ela. As nossas resistências, aquilo que nos impedia de viver isso acabou-se, porque agora não vivemos segundo a razão, mas vivemos segundo aquilo que o Espírito Santo está construindo na nossa vida como igreja. A igreja, ela agora, após viver essa experiência, né, de sair de onde estava, ela ouviu a voz desse Salvador, ela ouviu a voz do seu noivo, ela se insurgiu contra tudo que impedia, ela rompeu as dificuldades, agora ela vive como amiga, como aquela que conhece os segredos, ela está sendo, né, cada dia trabalhada em todos os aspectos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos prepara para esse momento que vivemos do arrebatamento. Então a igreja agora está no olhar do Senhor como aquela que é formosa, a noiva que está adornada, que está preparada para o arrebatamento. E a palavra continua, e vem porque é o que nós esperamos, é o Maranata. Maranata, o Senhor Jesus vem. O vem é o desejo, né? É o desejo da igreja.
de ver agora o ápice de todo o servir, de todo o caminhar, é a gloriosa volta do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, quando ele se despede dos discípulos, disse: eis que onde eu estiver, eu quero que estejais também. Então o Senhor foi preparar moradas, uma eternidade para a nossa vida. E a igreja, ela não tem medo desse momento, porque ela está vivendo nesse momento que estamos atravessando. O maior desejo da igreja: vem, Jesus, vem, porque nós queremos herdar a sua glória, a sua eternidade. Que Deus abençoe, que essa palavra possa ficar em nosso coração, para edificar a nossa vida, para que possamos saber o momento que vivemos, a voz inconfundível do Senhor, que tem nos preparado para o momento do arrebatamento. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos glorificar ao Senhor, encerrando assim o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Nosso Deus, nós te glorificamos, bendizemos, porque um dia o Senhor nos chamou, porque o Senhor está preparando a sua igreja. Te louvamos, ó Deus, porque o Maranata, ora vem, Senhor Jesus, está em nossa alma como o maior desejo da tua igreja fiel. Te louvamos, ó Deus, por tudo e pedimos que receba o nosso culto e nós assim oramos. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e até o dia maravilhoso, glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém.